Bom, mas o que é o conhecimento científico? Bom, o conhecimento ele parte de uma extração de uma espécie de lógica que tem na natureza. Então, um sujeito ele se propõe a estudar um objeto e esse objeto ele tem lá certas características, ou o fenômeno tem certas características que há ali uma lógica subjacente. E essa lógica ela pode ser apropriada, compreendida e interpretada. Então, o conhecimento seria, na verdade, toda atividade mental que consegue gerar, seria o produto de uma atividade mental que consegue contemplar, através de uma reflexão, as propriedades e as características que tem determinado fenômeno. Agora, quando a gente fala de estudar um determinado objeto, nós podemos utilizar instrumentos de investigação ou podemos analisá-lo simplesmente através dos nossos sentidos. Então, a gente pode utilizar instrumentos de investigação e esses instrumentos eles acabam sendo extensões dos nossos sentidos. Então, a utilização de microscópio, a utilização de um telescópio. Agora, quando a gente interage com esse objeto, a gente acaba produzindo um determinado conhecimento e esse conhecimento ele se estabelece na forma de uma representação. E essa representação, óbvio, ela vai acabar servindo de aporte teórico para que esse sujeito ou outros sujeitos continuem investigando esse fenômeno ou esse objeto. Agora, nós temos que entender o seguinte, que essa relação aqui ela não é fechada, ela não é hermeticamente fechada. Existe uma contextualização em que esse sujeito está inserido. Então, qual foi a motivação desse sujeito para estudar esse objeto? Então, existe aí uma instância motivacional. Qual o contexto histórico-social que esse sujeito está inserido e que vai influenciar no conhecimento gerado? Qual o capital teórico que esse sujeito tem para analisar esse objeto e esse fenômeno? Então, essas estruturas aqui, elas acabam influenciando no conhecimento gerado. Bom, mas quando a gente fala de conhecimento científico, nós estamos falando aqui de alguns agentes que vão interagir para a geração desse conhecimento, tá? Então, nós temos aí o sujeito vai se relacionar com o objeto, então ele tem um objeto de investigação, pode ser um fenômeno, pode ser uma estrutura, ele vai interagir ou com essa estrutura ou com esse fenômeno, vai procurar entender quais são as variáveis que estão relacionadas com o estabelecimento desse fenômeno, por exemplo. Só que esse sujeito, ele está sob influência. Ele está sob influência. Existe ali o aspecto da subjetividade. Então, o sujeito pesquisador, ele tem ali uma motivação para estudar esse objeto. Por quê? O que levou ele a estudar determinados objetos? Vou trazer um exemplo, que seria o exemplo, assim, idealista, vamos dizer assim. Se vocês não viram, vejam um filme chamado O Óleo de Lorenzo. Então você tem esse exemplo vai contextualizar bem. Você tem uma doença genética raríssima que traz um distúrbio no sistema nervoso, onde o indivíduo ele vai perdendo progressivamente a capacidade motora. Então você tem ali uma família italiana, inclusive nos Estados Unidos, e fatos verídicos, tá? Foi baseado em fato real, e que esse menino, em determinado momento na escola, ele começa a ter ali a incapacidade de pegar no lápis, enfim. E ali eles vão procurar saber que tipo de doença é essa. É uma doença genética que acomete o sistema nervoso. Essa criança não consegue produzir a bainha de mielina. E aí ele pergunta, tem cura? O médico fala, não, é uma doença rara, ninguém se interessa por estudar isso. Olha só, a motivação aí. A motivação do sujeito pesquisador, mas a motivação da comunidade científica. Então aqui, existem forças atuando. O que seria interessante? Estudar essa doença ou estudar a poliomielite, que se dá de forma indiscriminada entre pobres e ricos? A malária, por exemplo. A malária é uma doença do terceiro mundo. A malária não é interessante. Então, nos anos 90, se eu não estou enganado, em 99, o presidente da Fiocruz, o Dr. Morel, ele entra com uma carta na OMS falando por que eles não estavam preocupados em fazer um projeto genoma do plasmódio, que é o agente causador da malária. Não interessa?
O vírus HIV interessa, bactérias que estão vivendo em consórcio com as plantas para a melhoria do plantio interessa. Mas por que esse parasita, que é um dos que mais mata no mundo, não interessa? Então existem interesses, esses interesses estão impactando aí o sujeito e estão impactando a comunidade científica. Voltando rapidamente para esse filme, para não ficar uma conversa de doido, como os pais percebem que os médicos não estão interessados, o que os pais vão fazer? Vão fazer congressos, vão estudar, vão interagir com outros pais para arrecadar dinheiro, para incentivar pesquisadores. E aí, esses pais, eles partem para pesquisas, eles mesmos, e descobrem a causa da doença. E descobrindo a causa da doença, eles percebem que tem que consumir quantidades de determinados lipídios reduzida. E com isso eles não conseguem a cura da doença, mas conseguem retardar a doença. Então, para o filho dele já foi um pouco tarde, mas para outros filhos, esse conhecimento ele ficou válido. Então veja, isso aí seria o idealismo, seria o cientista que vai produzir ciência pelo amor, por trazer uma resposta. Pasteur era assim. Pasteur, ele fala que a ciência para ele tem que ser usada para a resolução dos problemas na sociedade. Quando você lê a bibliografia, né, biografia do Pasteur, você acaba vendo ali essa postura, esse comportamento desse cientista e ele se intromete na raiva, se intromete na resolução lá do problema lá do bicho da seda, da fermentação do vinho que já caía logo para vinagre, como retardar para que só tenha o álcool. E aí ele vai resolvendo vários problemas, tá? Mas infelizmente o sujeito pesquisador ele vai ter diversas motivações e a motivação pode ser simplesmente dinheiro. O estudante brasileiro ele vai entrar numa pós-graduação, muitas vezes ele não vai ter oportunidade de escolher o tema de pesquisa que ele quer trabalhar. Ele vai porque a bolsa está sendo ofertada para esse tipo de pesquisa, certo? Bom, mas vamos lá. Contexto histórico-social. Esse sujeito pesquisador ele tem vários outros paradigmas. Paradigma religioso, contingências históricas, aporte teórico. Qual o capital teórico que está disponível para esse sujeito pesquisador? Então ele vai trabalhar acima do que já se conhece sobre aquele objeto, seja fenômeno, seja uma estrutura. Ele vai trabalhar acima desse capital teórico. Então ele vai começar a construir o conhecimento dele a partir do que já está consolidado na literatura. E se o que tiver consolidado na literatura, como é a ciência, vê isso, é uma verdade provisória. Enfim, ele vai entrar em conflito. Imagina, ele consegue chegar a um resultado que contrapõe tudo aquilo que foi acumulado durante séculos. Esse cientista ele vai começar a ser perseguido. E aí, ele leva isso à comunidade? Ele vai? Então, existem muitas forças atuando. E além disso, tem outras. Olha, quais são os instrumentos de investigação que esse sujeito ele tem à mercê para estudar esse objeto? Os instrumentos de investigação são limitantes. Então, o conhecimento científico como capital teórico acumulado está também restringido aos instrumentos disponíveis naquela época. Então, existem contingências em termos de instrumentação de investigação. Tá? E, além disso, a interação desse sujeito com esse objeto gera uma representação mental. Essa representação mental, o conhecimento, certo? Esse conhecimento é um conhecimento que está próximo da realidade? E aí? Ou é uma forma de enxergar essa realidade? O consenso que os cientistas têm são consensos que se aproximam da realidade, do que está acontecendo de fato na realidade, ou são consensos de representações mentais que explicam essa realidade e que estão explicando, até que não tenha mais respostas dentro desse paradigma que foi construído nesse contexto de representação que está sendo acumulado, tá? E aí, isso tudo aqui vai influenciar as epistemologias científicas, principalmente na atualidade. Alguns vão dizer que a realidade não existe, que a gente não consegue captar a realidade. Então você vai ter teorias, epistemologias antirrealistas. E ali você vai ter os cientistas concordando através das representações que eles acumulam desse conhecimento da realidade. Mas não a realidade em si. Mas você vai ter outra comunidade, não, peraí, não é bem assim. A realidade, eu investigo a realidade.
E aí, por exemplo, eu trago, já adianto para vocês, determinadas mutações. Por exemplo, vou trazer um conhecimento mais popular. Tuberculose. Você vai investigar os escarros daqueles indivíduos que estão ali com a secreção sanguinolenta, falta de ar, e você vai encontrar uma bactéria. E aí você precisa investigar agora se essa bactéria está relacionada com a tuberculose. O que, que você faz? Você vai investigar todos os indivíduos que têm tuberculose, e aí você consegue, por exemplo, identificar a existência dessa bactéria. E você vai pegar um grupo controle, que são os que não têm tuberculose. Se esses indivíduos controles não tiverem essa bactéria, eu estou ali com evidências, com provas de que essa bactéria se correlaciona com a tuberculose. Eu posso chamar isso de representação mental? Ou eu posso falar que realmente, estou diante de uma realidade. Então você tem aí essas brigas, e essas brigas elas entram no campo filosófico e, enfim, é um tema interessante. Se você já estudou, quer estudar, fique à vontade. Bom, mas os conhecimentos, nós temos vários tipos de conhecimentos. Eu vou falar de forma breve cada um deles, tá bom? Nós temos conhecimento comum. Conhecimento comum não pode ser descartado, tá? É um conhecimento, na sua maioria, não sistematizado, se dá por experimentação. Então, por exemplo, nós vamos citar aqui o índio. O índio ele tem um acúmulo de conhecimento das propriedades medicinais das plantas. Então, por exemplo, a espinheira santa, ele faz um chá da espinheira santa e ele sente alívio dos desconfortos estomacais. Aí a gente não dá valor, o brasileiro, enfim, não dá valor a isso. Aí o que aconteceu? Você tem cientistas americanos, cientistas japoneses, enfim, se infiltram, interagem com esses índios, interagindo com esses índios, eles vão pescando esses conhecimentos que são passados de forma oral, tá? Conhecimento comum, ele é passado de forma oral, são passados através de experiências que deram certo, e aí eles vão investigar de forma sistematizada, no contexto do conhecimento científico que a gente conhece, e aí eles isolam o princípio ativo, e aí eles começam a fabricar comprimidos com o princípio ativo que atua na úlcera, que atua no tratamento da gastrite, e ali eles vão vender, e aí a gente acaba comprando esses comprimidos. Então é só para você ter uma ideia. Quer ver outro de conhecimento popular? Por que nós comemos feijoada com laranja? Tradição. Tradição. Mas hoje os cientistas sabem que a vitamina C aumenta a absorção de ferro. E o ferro é interessante para as nossas hemoglobinas transportarem oxigênio. A privação de ferro causa um tipo de anemia. E aí você não tem a absorção, você não tem essa capacidade de captar o gás oxigênio e de distribuir esse gás oxigênio para as células musculares, por exemplo, fadiga, cansaço. E ali a feijoada ela nasce culturalmente com os escravos, e ali eles estão comendo a feijoada junto com a laranja. Alguém falou para eles que a laranja era rica em vitamina C e que a vitamina C aumenta a absorção do ferro? Não. Mas foi experimentação. Talvez chegaram à conclusão de que, não, peraí, eu me sinto mais energético. E ali a gente hoje entende que certos comportamentos que são transmitidos oralmente, tradicionalmente, eles têm uma validade científica. Isso ficou provado, por exemplo, na Idade Média com a peste negra. As comunidades judaicas elas ficaram protegidas da peste negra e aí depois foram até culpar. Mas por quê? Porque eles tinham lá um sistema de asepsia que está lá no Levítico, por exemplo, no livro, né, Levítico. Então, assim, esses conhecimentos tradicionais eles não podem ser descartados. E que a gente tem comportamentos de alguns numa arrogância que acabam aí menosprezando esses conhecimentos. Conhecimento religioso teológico, então é esse conhecimento que é um conhecimento dogmático, é um conhecimento inacessível à experimentação científica e, portanto, ele não é objeto da ciência como alvo de investigação, porque ele se dá através de uma revelação, se dá através de uma experiência, de uma subjetividade, e por isso exige-se fé, certo? Conhecimento artístico.
Conhecimento artístico é um conhecimento em que você vai ter a representação, por exemplo, quando é da natureza, passando por um filtro da subjetividade desse artista. Então, a forma desse artista enxergar o mundo não é uma forma comprometida com um conhecimento específico, sistematizado da realidade. Não, ele quer representar o mundo da forma como ele vê, de acordo com a subjetividade, das experiências dele. Então, ele vai representar isso através de uma tela, através de uma escultura. E ali você ainda tem um outro. Por quê? A forma como ele representou e a motivação que levou ele a representar a realidade ou a expressão de um sentimento, você pode não atingir, porque você também tem uma sua subjetividade. Então você chega, por exemplo, num quadro, vê um ponto, aí você começa a devagar. Nossa, um ponto perdido no espaço branco. Não, não, não. Mas simplesmente foi ele que chegou e botou um ponto e acabou. Tá? E ele morreu, não conseguiu concluir essa tela, ficou ali apenas um ponto, e todo mundo hoje pensa que é uma arte, enfim, tem isso. Pode ter, ué, por que não? É conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico, aí você vai ter uma ciência que vai penetrar nessas diversas formas de conhecimento e tentar entender como esses conhecimentos eles emergem. Então, o que está por trás do conhecimento científico? O que está por trás do conhecimento artístico? Quais são as contingências históricas, as contingências ali religiosas que fizeram com que esse artista expressasse dessa forma, ou o romancista se expressasse dessa forma? Qual é o movimento literário? Então, você tem aí o conhecimento filosófico abordando, penetrando através dessa via. Por exemplo, epistemologia. Então, qual é o paradigma epistemológico que está vigente ali na geração do conhecimento científico? Isso aí vai ser trabalhado pela filosofia. Conhecimento científico é o conhecimento que se dá através aí, de um processo de experimentação sistemático, onde nós vamos ali procurar observar e, através dessa observação, isolar determinados fatores para que a gente venha fazer um recorte e trabalhar, investigar a inter-relação desses fatores no laboratório, por exemplo. Então, na verdade, a ciência ela vai trabalhar com observação e vai tentar analisar a logicidade desse fenômeno. Ela está tentando ali aprender a lógica de determinado fenômeno, de determinada realidade. Então você vai ter ali dois componentes atuando ali para a investigação científica. O primeiro é o aspecto empirista. Você precisa observar. Eu não preciso me contentar, por exemplo, com a fala de quantos dentes o cavalo tem. Isso é passado aí de pai para avô e etc, etc. Eu preciso ir lá e ver quantos dentes ele tem. Então, a geração do conhecimento científico parte da observação, parte da análise, parte também da razão. Será que eu consigo ali identificar, por exemplo, através da minha análise, uma regularidade? Uma regularidade desse fenômeno que me permite até universalizar e me permite até prever determinados acontecimentos a partir do estudo dessas variáveis? Então, na verdade, o conhecimento científico ele vai partir dessas duas perspectivas. Da perspectiva empírica, através da observação, e da análise, através da razão. E hoje em dia, aí eu vou aproveitar lá na frente para falar disso, não estamos interessados em validar um determinado conhecimento científico. Na verdade, nós estamos submetendo esse conhecimento científico a um processo de falseabilidade. Ou seja, existe uma hipótese, então todos os meus métodos, todo o meu esforço é para falsear essa hipótese, é para falsear essa generalização. Por quê? Porque se essa verdade que é provisória, ela está sobrevivendo à minha tentativa de falseá-la, então das duas uma, ou eu ainda não consegui um instrumento, um método que venha falsear, que venha determinar que esse conhecimento ele é falso,
ou de fato ele está se aproximando, ele é o próximo da realidade, tá? Bom, os fundamentos da ciência moderna, são construídos por esses três pesquisadores. É óbvio que tem Newton nessa história, existem outros, mas esses três pesquisadores, eles são atuantes aí para a ciência, ou pelo menos parte da ciência como a gente concebe hoje, tá? Então nós temos aqui o Francis Bacon, é ele que devota aí a ideia de que a geração do conhecimento científico se dá através da experiência. Então é Bacon que fala, olha, nós temos que descartar todo conhecimento que é extrasensório. Nós temos que descartar todo conhecimento que foi estabelecido através dos livros. Nós precisamos investigar a realidade por nós mesmos, através da observação. Então, é Francis Bacon que vai lançar o que a gente conhece hoje como empirismo. Nós temos que observar, nós temos que interagir com essa realidade. Não basta. Por quê? Por que eu preciso explicar? Por que eu preciso abrir um parêntese agora? Porque até então, nós temos aí a Idade Média, onde nós temos aqui um sistema religioso predominante, e nesse sistema religioso, nós temos que ele vai tentar justificar alguns dogmas, tá? Através do conhecimento científico dos gregos. Então surge o movimento escolástica e você tem aí que esses conhecimentos que você tem acumulados dos gregos são os conhecimentos válidos e são conhecimentos que vão comprovar determinados dogmas que eram defendidos. Então eles vão dizer, olha como a nossa fé está correta porque ela é defendida por esses cientistas, tá? E aí você vai ter uma crise. Você tem uma crise, principalmente aí por causa da peste, você tem uma mortalidade expressiva, enfim, mas você vai ter uma crise de identidade daqueles indivíduos, como indivíduos religiosos, porque alguns conhecimentos gerados, esses conhecimentos estão contrapondo aos clássicos gregos. Então você tem aí Copérnico que vai acabar com essa questão do geocentrismo, por exemplo. Então ele, através da observação, ele chega à conclusão de que peraí, o universo não está ali girando ao redor da Terra. Na verdade, os planetas estão girando ao redor do Sol. Então ele acaba tendo ali, ele vai contrapor com aquele paradigma do geocentrismo e vai lançar o heliocentrismo. O heliocentrismo, ele vai dar essa exemplificação de que estamos passando ali por um momento de transição em que aquelas verdades não estão mais se sustentando, porque não estão mais respondendo às novas perguntas que são geradas através de uma experiência sensorial. Por isso que Bacon ele vai se contrapor e ele vai falar, olha, todo conhecimento científico é válido se ele for produzido através da experiência, através da observação, tá? Ele lança também a questão do método indutivista, e eu preciso falar desse método. Então, através de resultados de casos particulares, se esses resultados eles são reproduzidos, através de muitos casos do mesmo tipo, posso chegar a uma generalização. Por exemplo, encontrei o primeiro cisne. O primeiro cisne é branco, tem a cor branca. Aí encontrei o segundo cisne, também tem a cor branca. O terceiro, o quarto, o quinto. Ou seja, se todos os casos particulares que eu estou investigando, eles reproduzem o resultado, então, na verdade, eu posso chegar à generalização. Esse é o método indutivista. Através de casos particulares, havendo reprodução, eu vou generalizar, vou estabelecer uma lei, tá? Esse seria o método indutivista e quem vem trazer esse método é o próprio Bacon. Descartes, ele descarta até a experiência sensória como mediadora da produção do conhecimento científico. Ele fala, olha só, os nossos órgãos sensoriais, eles nos enganam. Porque se eu observar o movimento do Sol, realmente eu vou constatar que o Sol está se movimentando, tendo a Terra como centro. Então, as nossas experiências sensoriais, elas nos enganam. Eu não posso contar com as experiências sensoriais. E aí ele vai falar, olha só, o Criador, eu também não posso contar
com verdades dogmáticas. E também não posso contar com esses escritos gregos clássicos. Eu sou favorável de que nós temos que investigar, mas temos que investigar com uma lógica. E aí ele vai afirmar o seguinte: olha, o Criador, ele criou tudo sobre uma lógica, e essa lógica ela está impressa na nossa razão. Então tudo pode ser decodificado através da nossa razão. E qual é a forma de investigar que está mais que é a materialização da razão? A matemática. Então é ele que vai ali lançar o pressuposto de que tudo na natureza pode ser explicado através da matemática, através da razão pura, tá? Galileu Galilei, ele acopla esses dois pensamentos. Não que ele tenha interagido com esse cientista, não é isso. Mas na metodologia dele de investigação científica, nós percebemos que existe o componente empirista, que se dá através da observação, e existe também o componente da razão pura, como Descartes defende. Então ele diz o seguinte, por exemplo, ele chega ali a conclusões de que, olha, através da observação, eu estou vendo que a Terra não é o centro do universo, porque existem luas em Júpiter, e essas luas estão gravitando ao redor do planeta Júpiter, não ao redor da Terra. Então ele consegue através dessa ilustração e outras, tantas outras, conseguir confirmar essa teoria, esse conhecimento esse paradigma do heliocentrismo. Mas ele aqui, através do acoplamento do empirismo com a forma de investigar através da razão, ele chega a esse postulado. Olha só, se nós através da ciência, nós conseguimos, aplicando a matemática, a chegar a determinadas regularidades. Essas regularidades elas são universais e com isso a gente consegue até prever o que pode acontecer. Então veja, esses foram os três fundadores da ciência moderna. A ciência moderna, então, ela é, e aí eu queria que vocês gravassem, indutivista. É o que chega para os nossos livros. Isso aqui serviu de endosso para o movimento chamado positivismo. Então nós temos aqui o primeiro paradigma epistemológico, que é o positivismo lógico. O positivismo lógico ele vai se apropriar dessa concepção de produção do conhecimento científico indutivista. Ou seja, através de análise de casos particulares, eu consigo chegar ao estabelecimento de regularidades, de leis. O grande problema, um dos grandes problemas é esse aqui, ó, a verificabilidade positiva, ou seja, eu não posso criticar conhecimentos anteriores, porque esses conhecimentos anteriores são conhecimentos absolutos, são verdades absolutas. Então, olha só, eu tenho um conhecimento científico, o próximo conhecimento científico, os próximos cientistas, as próximas gerações, elas vão ali trabalhar no sentido sempre de confirmar o conhecimento anterior ou de utilizar esse conhecimento anterior como referência para a produção de novos conhecimentos. Então, na verdade, a ciência vai evoluir através do positivismo lógico de forma contínua ou contígua. Eu tenho conhecimento, não questiono, vem um outro conhecimento que é adicional àquele e por aí vai. Só que a gente sabe que existem muitas questões que vão surgir a partir do momento que você enfrenta novas realidades. E essas novas realidades não conseguem ser explicadas pelo capital de conhecimento que foi acumulado, porque esses conhecimentos eles estão sob contingência. Contingência, eu não vou nem dizer política, eu não gosto muito de mexer nessa área, mas contingência, por exemplo, instrumental. Então, por exemplo, os vírus. Ora, você já tinha o microscópio, você já tinha identificava micro-organismos, bactérias, protozoários, mas aí você tem uma categoria de doenças que você não consegue identificar o agente causador dessas doenças, que seria a bactéria. Que se conseguia chegar à conclusão de que seria bactéria. Mas era vírus, e vírus não tinham poder de detecção. Os instrumentos na época não tinham poder de detecção. Então olha só o que esses cientistas fazem. Eles falam assim, não é bactéria, mas é a toxina da bactéria. Porque existia um filtro, tá? Já existia um filtro, e esse filtro já foi construído para reter todas as bactérias.
Então, se eu pego o pus de uma doença, cultivo aqueles micro-organismos e passo por esse filtro, teoricamente as bactérias ficam retidas no filtro, eu tenho ali a cultura pura, pego essa cultura pura, isenta de bactérias, e vou colocar na planta, vou colocar no rato para ver se desenvolve aquela doença. E desenvolve. E aí o que vai explicar se as bactérias ficaram retidas? O que está ali que vai explicar o desenvolvimento daquela doença? Então você não tem um poder de discriminação dos microscópios para chegar ao vírus como a gente conhece hoje. Então falaram, é um veneno, é uma toxina dessas bactérias. Veneno, vírus, em latim. O nome até ficou. Mas aí o que fizeram? Diluíram esse veneno e foram aplicar. E aí viram o seguinte, bom, se for veneno, se for uma toxina, em baixas concentrações não é capaz de gerar doença. Mas em baixas concentrações gerava não só a doença, mas se multiplicava aquele organismo patogênico e você via a visualização da inflamação ou na planta as folhas lá se caducando, tá? Então, olha só, esse agente aqui, olha a conclusão que chegaram. Esse agente, ele não é observado através do microscópio, mas é um ser vivo e pior, é um ser vivo que depende de outro para sobreviver. Porque quando eu pego ele e cultivo sozinho, ele não sobrevive. Mas quando eu aplico lá na planta de onde ele veio e causa doença na planta, ou no homem, ou no rato, enfim, no homem não, né? No rato, nas cobaias, ele gera doença. Então ele precisa de um ser vivo para sobreviver. Os postulados foram lançados. Aí vem agora, ali nas décadas de 30, 40 do século passado, microscopia eletrônica chega lá e descobre o vírus. Tem a resolução para identificar o vírus. Então existe uma contingência instrumental, racionalismo crítico. Racionalismo crítico é aquela questão que eu falei para vocês. Ora, esse negócio aí da gente ficar sempre querendo provar as verdades que já foram construídas, isso é furada. Porque existem realidades que eu não consigo explicar. Existem questionamentos emergentes que eu não estou conseguindo explicar através do conhecimento que já foi produzido. Então, na verdade, ao invés da gente partir pela ideia do indutivismo, né, que são casos particulares, você tem condições de provar de forma absoluta de que todos os cisnes têm a penugem branca? Não. Para isso, você teria que investigar todos os cisnes do planeta. E nós não conseguimos fazer isso. Então, a partir do indutivismo, não. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma hipótese, é óbvio que essa hipótese não é criada da minha cachola, porque eu acho bonito. Existe um aporte teórico já construído, que deve ser respeitado, e que eu vou, através dele, gerar lá uma hipótese, uma generalização. Ou ele já é a generalização. O que eu vou fazer? Eu vou agora usar os instrumentos metodológicos, os recursos, para falsear. Se ele sobreviver, ele continua sendo essa verdade provisória. Então, o racionalismo crítico ele tem essa premissa de falseamento de generalizações e de hipóteses, e se sobreviver, continua aí sendo uma verdade provisória. E aí ele lança o método hipotético dedutivo. Ou seja, dedutivo porque eu parto de uma generalização que foi hipotetizada. Por isso que as pesquisas atuais, você precisa ter lá uma hipótese, certo? E essa hipótese ela precisa estar muito fundamentada com o aporte teórico que se tem construído até então. E as contemporâneas? As contemporâneas são essas que vão questionar. Olha só, você não consegue chegar à realidade. Por quê? Porque justamente esse sujeito pesquisador está contextualizado socialmente, historicamente, culturalmente. Então, esses fatores por si só já estão influenciando a subjetividade desse indivíduo. E outros, como interesses do capital. Você diz que a ciência é progresso? Que progresso é esse que culminou aí na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? E nós estamos vivendo aí a possibilidade da terceira nuclear. E aí, que progresso é esse? Que destrói a humanidade? E aí você tem um questionamento radical. E você começa a ter ali novos paradigmas epistemológicos que, óbvio, vão ter que fundamentar. Não pode existir por causa de emocionalismo. Então eles vão fundamentar. Olha só, a gente não consegue aprender a realidade em si.
Nós temos representações mentais dessa realidade, porque toda vez que você interage com o objeto, o objeto te modifica e você modifica o objeto. Então, na verdade, você está tendo ali a apreensão de uma síntese de uma interação, e não da realidade absoluta, crua e fria. E de onde vem isso? Isso vem aí da questão da física nuclear. Porque a partir do momento que você interagir ali com aquelas partículas subatômicas, o próprio fato de você estar interagindo, você está influenciando naqueles fenômenos, naquelas interações. Então, na verdade, o conhecimento gerado, ele também era gerado em resposta da sua interação, e não do fenômeno isolado de forma absoluta, como ele acontece na realidade. Então você vai partir aí até para o antirracionalismo, que aí são questões mais extremistas até, certo? E aí cada um também, segundo a sua subjetividade, vai aderir a algum paradigma. O que está em desuso é o positivismo lógico, certo? O positivismo lógico na comunidade científica ele não se sustenta. Mas aí você vai ter até interessante. Se você for para a área de ciências naturais, você tem uma área com uma metodologia muito pesada. É óbvio que ela é fundamentada no racionalismo crítico. Mas as ciências humanas, elas vão aderir mais a essa questão de que a gente consegue aprender a representação mental. Então nós vamos ter ali a construção de teorias e não a descrição da realidade em si, certo? E isso é muito vigente nas epistemologias marxistas, certo? Bom, nós temos aqui algumas matrizes epistemológicas. Essas matrizes epistemológicas elas vão amparar como se produz um determinado conhecimento científico numa determinada época. E aí eu trago aqui o positivismo lógico, o racionalismo crítico e algumas características das epistemologias contemporâneas. No positivismo lógico, nós temos a apropriação do indutivismo e do empirismo. Então, todo conhecimento científico ele é produzido através da experiência sensorial e, através da análise de casos particulares, eu posso generalizar. O positivismo lógico ele foi extrapolado das ciências naturais e ele acabou influenciando as ciências sociais. Então nós vamos começar a ter aqui uma aplicação completamente equivocada da metodologia de produção do conhecimento científico no âmbito das ciências naturais, no estudo das ciências sociais. Então isso faz, por exemplo, chegar à conclusão, em determinado momento, de que as sociedades evoluem e que existiriam estágios específicos que existiriam características específicas que determinariam o estágio em que aquela sociedade está numa escala de evolução. Então, isso faz que haja uma referência, um modelo, e o modelo seria as sociedades europeias industrializadas, e aquelas sociedades mais primitivas, elas deveriam entrar nesse processo de evolução para se equiparar a essas sociedades referências. Bom, então aqui nós vamos ter o seguinte, um outro grande erro do positivismo lógico é que, uma vez tendo um enunciamento científico, a produção do conhecimento científico posterior não deveria contestar esse enunciado, mas deveria, na verdade, justificar esse enunciado. Ora, entendendo que a ciência ela constrói verdades absolutas, isso para o positivismo lógico. Então, uma vez chegando a um enunciado, através de uma investigação, de um critério de investigação rigoroso, esse conhecimento ele é absoluto, ele é verdadeiro. Então, todas as tentativas de produções de novos instrumentos de investigação ou outros conhecimentos deveriam ter esse como referência. Então, esse conhecimento ele nunca ia ser refutado. Na verdade, aí ia se ter uma acumulação de conhecimentos e ali se entendia a ciência como fator de progressão, como fator de progresso. E aí a gente viu que isso não é bem assim. Por quê? O que acontece no século XX? A ciência ela acaba sendo utilizada para a construção de armamentos bélicos. E quem dominava esses armamentos, ou a produção industrial, acabava se destacando de outros países e até mesmo impondo a sua vontade a outros países, o que culminou nas duas guerras mundiais. Então, bom,
Agora a ciência ela não é mais vista como um fator determinante do progresso. Porque que progresso é esse? Que eu acabo formando guerras e matando milhares. Então nós entramos no racionalismo crítico. O racionalismo crítico ele vai ser obtuso, ele vai contra essa forma de pensar indutivista. Então, peraí, você está me dizendo que se eu continuar olhando cisnes, todos eles vão ser brancos? Mas aí eu teria que olhar todos os cisnes do planeta para chegar a essa afirmação de que todos os cisnes do planeta são brancos. E eu não tenho, isso é ilógico, eu não consigo fazer isso. E aí? E se surgir um cisne preto, por exemplo? Como é que fica essa argumentação e esse enunciado? Então, na verdade, o racionalismo crítico vai criticar esse posicionamento de produção de conhecimento científico através da indução, ou seja, de generalizações indutivas. E aí, o que acontece? Surge agora uma nova forma de pensar a produção do conhecimento científico, que é submeter esse conhecimento provisório a tentativas de falseá-lo. Ou seja, esse conhecimento ele vai ser verificado não num contexto de reafirmá-lo como positivo, mas num contexto de falseá-lo. É muito mais fácil eu elaborar uma generalização e procurar falsear essa generalização, porque a probabilidade de eu encontrar um evento que vai justificar a falsidade desse enunciado é bem mais fácil de encontrar, a velocidade é bem maior de eu encontrar do que eu ir no sentido oposto, de casos particulares para chegar a uma enunciação geral. Então, esse racionalismo crítico ele parte desse princípio. Eu elaboro uma hipótese, que seria um enunciado geral, e agora sim, eu vou começar a fazer experimentos, a submeter esse conhecimento a um teste rigoroso no sentido de, primeiramente, falseá-lo. E aí começa o que a gente chama hoje de método hipotético dedutivo. O que é isso? O cientista ele faz uma hipótese, ele muitas vezes vai fazer uma experimentação para verificar se aquela hipótese dele pode ser confirmada ou refutada. E aí ele chega a uma determinada conclusão. Qual o problema aqui? O problema é o seguinte, ora, se eu tenho uma restrição instrumental, com o meu aporte instrumental nesse contexto de tempo, eu posso afirmar que um conhecimento é positivo, que um conhecimento ele é verdadeiro. Mas futuramente eu vou dizer o seguinte, olha, aquelas instrumentações que eu utilizei como critério de investigação, elas não são eficientes, não são suficientes. Então aqui começa a questionar não só as verdades científicas, mas começa a questionar os instrumentos de investigação desse conhecimento. Aí vem as epistemologias contemporâneas. E lembra que eu falei para vocês que existe uma relação sujeito-objeto? Então vamos lá. Primeiro, será que existe uma realidade? Será que eu consigo extrair a lógica total dessa realidade? Quando eu estudo um objeto, esse objeto não interfere na minha subjetividade? Ou a minha subjetividade não interfere nesse objeto? Será que o contexto histórico-cultural, o paradigma que eu estou vivendo, não influencia na resposta que eu vou encontrar ao analisar determinado fenômeno, determinado objeto? Então, essas epistemologias contemporâneas, elas começam a analisar esses fatores que podem influenciar fortemente o sujeito na sua pesquisa. E aí o que acontece? Muitas vezes nós temos aqui os extremismos. Então nós temos aqui, por exemplo, epistemologia antirrealistas, ou seja, essas epistemologia diz que a gente nunca vai alcançar a realidade. A racionalidade diz que a gente talvez não alcance a realidade, mas a gente se aproxima da realidade. Só que a epistemologia antirrealista diz que nem realidade existe, que tudo é construído, na verdade, por uma representação mental da nossa subjetividade. E isso vem muito através do fato de que, uma vez eu fazendo determinado experimento, eu estou interferindo nesse experimento. Bom, então vem aqui Kuhn, né, Thomas Kuhn, ele fala o seguinte, espera aí, vamos regularizar essa situação. Ora, tudo bem, nós temos aqui um paradigma que é consenso na nossa época, ele funciona muito bem, então essa forma de produzir o conhecimento científico ela é vigente,
Muito bem, a gente vai chamar isso de ciência normal, só que em determinado momento existem várias situações que essa forma de produzir conhecimento científico não dá conta. Esse paradigma não está dando conta de explicar essas situações. E aí o que eu faço? Bom, eu vou abandonar aquele paradigma de imediato? Não, a gente deixa esse paradigma porque ele explica aí, vamos dizer, 70%, 80% do que a gente tem de conhecimento. Mas vamos ver outros paradigmas, vamos construir outros paradigmas. E aí, essas anomalias, essas realidades que não conseguem ser explicadas pelo conhecimento prévio, pelo paradigma prévio de produção de conhecimento científico, elas começam a incomodar e aí começam a ter propostas que se constituem verdadeiros parâmetros de produção de conhecimento científico. Ou seja, um desses pode competir e se tornar um novo paradigma de produção de conhecimento científico. Então, Thomas Kuhn ele analisa uma espécie de evolução da ciência através de evolução de paradigmas, ou seja, de evolução de novas formas de se entender como se produz conhecimento científico. Eu vou dar um exemplo aqui e vou parar a apresentação para a gente comentar alguma coisa. Então, por exemplo, existe uma forma de leucemia, é um câncer no sangue, chamada leucemia linfóide aguda. Ou seja, é uma leucemia que ocorre na infância. Isso tudo é o que vocês precisam saber. É uma leucemia que ocorre na infância. E essa leucemia, até então, não se sabia a causa da descoberta. Nos anos 70, quando surgiu esse instrumento de investigação, a análise dos cromossomos, chamada de cariótipo, eles perceberam o seguinte, que o cromossomo 22 tem essa setinha. O cromossomo 22 ele é menor do que o cromossomo comum. Opa, o cromossomo 22, nesses indivíduos que têm a leucemia, ele é menor do que o cromossomo 22 comum. Então aqui eu tenho o cromossomo 22 normal e o cromossomo 22 que faz com que essas células elas se multipliquem de forma exagerada, causando a leucemia. E aí o que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que em 95% dos pacientes com esse tipo de leucemia, eles apresentavam esse cromossomo menor. Ora, há uma associação forte. Então vamos pensar de forma indutivista. Bom, o primeiro caso, cromossomo menor. Opa, leucemia se relaciona. Segundo caso, cromossomo menor. Opa, esse cromossomo está indicando aqui que ele pode estar relacionado com essa leucemia. Terceiro, quarto, quinto, 500 casos analisados e todos eles demonstraram que o cromossomo 22 menor está associado com a leucemia. Eu posso chegar a uma generalização no contexto da produção de conhecimento científico indutivista. Até que eu começo a ter amostras de sangue em que o cromossomo 22 é normal. E aí? E aí? Eu vou abandonar o conhecimento que eu já tenho? Não. Novas situações vão aparecer que vão mostrar a presença do cromossomo 22 mais curto. Só que novas amostras vão aparecer com o cromossomo 22 normal. E aí eu tenho que pensar numa forma de investigar o que está acontecendo nessas situações. Então vamos lá, eu tenho o seguinte, ó, cromossomo 9, cromossomo 22. O que acontece para formar a leucemia? Um pedaço do cromossomo 9 se parte e um pedaço do cromossomo 22 também se parte. E eles trocam de lugares. Se vocês olharem aqui, é uma troca mútua, uma troca recíproca. O pedaço do 22 vai para o 9 e do 9 vai para o 22. E isso faz com que o cromossomo 22 fique mais curto. Isso aqui só foi possível através de metodologias de investigação científica de análise de cromossomo. Bom, isso explica 95% da situação. E o restante? O restante está aqui, ó, nesses dois genes, BCR, ABL. Então eu tenho aqui dois genes envolvidos na produção dessa leucemia. Esses genes são chamados BCR
e ABL. O que acontece? Em 100% dos casos, eu tenho a formação do BCR-ABL. Não importa se o 22 está curto ou se o cromossomo 22 está no tamanho normal. Se eu for verificar agora, não mais em nível citogenético, mas vou verificar agora em nível molecular. Eu não vou analisar mais a forma do cromossomo, mas eu vou no DNA. Quando eu for no DNA, eu vou encontrar em 100% dos casos essa formação BCR-ABL.